Olá, pessoal. Olá de novo. Nesse segundo vídeo, eu quero fazer um pouquinho de revisão sobre a estrutura do Poder Judiciário, tá? Eu peguei alguns, eu criei alguns exemplos para a gente rever aquela estrutura processual, tá? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Bom, revisão da estrutura do Poder Judiciário. Bom, aqui o que nós vamos nos preocupar é onde começa a minha ação, tá? Onde eu vou distribuir a minha ação. Vocês vão precisar, né, de acumular aí conhecimento de outras disciplinas, alguns conhecimentos próprios da justiça, do direito constitucional, para você ver quem tem legitimidade para interpor, quem que vai ser o réu, né? Quem que tem a legitimidade passiva, todas essas questões de o objeto da ação, enfim, obviamente não é aqui o nosso objetivo. Aqui para a gente fazer uma revisão da estrutura do Poder Judiciário, né? Como o Poder Judiciário se estrutura no processo, se estrutura na questão recursal, na questão procedimental, como caminha o meu processo, nós vamos buscar essa questão da competência, tá? Para a gente ver onde que o processo começa e quais serão os possíveis caminhos recursais, né, que eu consigo ir galgando aí com o meu processo. Então, eu preciso verificar de quem é a competência originária, onde eu devo distribuir, interpor a minha ação, impetrar o meu remédio constitucional, ok? E aí eu trouxe alguns exemplos e tentei esquematizar esses exemplos para ver se ajuda a ficar um pouco mais claro para vocês. O primeiro exemplo que eu estou propondo é, eu vou interpor uma ação de cobrança ou uma ação de execução de uma nota promissória ou de um cheque. Aqui não vou me preocupar os requisitos da ação de cobrança, requisitos da ação de execução, que vocês vão estudar em outras disciplinas, e nem sobre essa questão aqui dos títulos, né, que estão sendo cobrados. Mas, enfim, eu tentei trazer um exemplo que, mesmo que vocês ainda não tenham esses conceitos jurídicos, né, é uma ação que vocês conhecem, que talvez vocês já até tenham ajuizado, ou já conhecem alguém que teve que ajuizar, enfim. Bom, onde que eu vou ajuizar, onde que eu vou interpor, onde que vai começar a minha ação de cobrança de uma nota promissória de um cheque? Justiça comum, estadual, ou no juizado especial, dependendo do valor. Até 40 salários mínimos eu consigo ir no juizado especial. Acima de 40 salários mínimos eu vou na justiça estadual comum. Uma reclamatória trabalhista, né? O meu cliente ou eu sou empregado ou trabalhei informalmente e eu quero discutir alguma questão da minha relação, de uma relação empregatícia, justiça especializada do trabalho. Outro exemplo, eu quero discutir, revisar um benefício previdenciário. Então, aqui eu estou falando de Seguridade Social, INSS. Então, vai ser a competência da Justiça Federal ou Justiça Comum, onde não houver Justiça Federal. Essa competência aqui excepcional da Justiça Comum foi algo que a gente também falou em sala, mas eu trouxe aqui para a gente relembrar. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas nas condições de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto essas causas aqui que vão atribuir justiças especializadas. Ou seja, uma das hipóteses que atrai a competência da Justiça Federal é essa questão da pessoa. Se eu tenho a União ou uma entidade autárquica ou uma empresa pública federais,
de qualquer forma, participantes desse meu processo, tá? A União que vai interpor o processo, ou a União vai ser ré no meu processo, ou ela é de qualquer forma interessada no meu processo. Então, o fato da União existir, permear, participar desse processo de qualquer forma, atrai a competência da Justiça Federal, ok? Não importa quem que é a outra parte, não importa qual que é a matéria, tudo bem? Vai atrair a justiça, é uma das hipóteses de competência da Justiça Federal. Mas a Constituição diz: lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social, que é justamente o caso do meu exemplo, e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, né, na Justiça Comum Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Porque a Justiça Estadual Comum, ela é muito mais capilarizada do que a Justiça Federal, né? Aqui na nossa região, por exemplo, se eu não me engano, a gente só vai ter Justiça Federal em Teoflotone. Mas você consegue distribuir aqui em Almenara uma ação desde que seja previdenciada, tá? Uma relação do segurado com a Previdência Social. Se é uma outra relação, se é um outro processo contra a União, aí você não consegue, você precisa ir na Justiça Federal mesmo, tá? Eu trouxe esse exemplo justamente porque ele traz essa possibilidade aqui que é uma atribuição específica de competência para os juízes da Justiça Estadual Comum. Então, vamos ver esquematicamente esses exemplos. O primeiro exemplo, que é uma cobrança ou uma execução, pode ser tanto Justiça Estadual Comum como Juizado Especial. Então, vamos ver. Então, eu vou distribuir aqui, lá no fórum, primeira instância, para o juiz de direito. Quem for recorrer, né, se eu perder ou se eu ganhar a outra parte, pode recorrer para o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, composta pelos desembargadores. E se eu perder, ou a outra parte, né, quem perder, ainda pode acessar a instância especial ou extraordinária. Ok? Lembrando que o acesso aqui é extraordinário. No meu esquema, parece que primeiro eu preciso pular aqui para o STJ para depois pular para cá. Eu tenho as duas possibilidades. Eu posso daqui interpor recurso especial, e aí perdi no recurso especial, eu vou tentar cavar, eu vou tentar encontrar, justificar os requisitos para eu interpor um recurso extraordinário em cima da decisão dada pelo STJ, ou daqui do Tribunal de Justiça, eu posso interpor os dois recursos. Interpor o recurso especial para o STJ, com base na violação da legislação infraconstitucional, e, ao mesmo tempo, interpor o recurso extraordinário para o Supremo, porque eu entendo que também houve violação direta da Constituição. Qual que é a diferença desses dois caminhos? Além de claramente, né, no primeiro caminho eu tenho 1, 2, 3, 4 degraus. Não vou chamar de instâncias para a gente parar de fazer aquela confusão terminológica. Então, 4 degraus. Se eu daqui interponho os dois, eu vou ter 3. Então, já é uma diferença clara. Mas tem uma diferença técnica importante, que é a decisão recorrida. De quem eu estou recorrendo. Na primeira opção, que eu tenho 4 graus, quando eu saio aqui do Tribunal de Justiça e eu interponho só o recurso especial, então o objeto do meu recurso especial é o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. Então, aqui no meu recurso especial, a decisão recorrida será a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. E depois, né, então o STJ julgou meu recurso especial, e aí ele proferiu uma decisão, e é a decisão do STJ é que eu estou declarando, estou considerando que violou a Constituição. Então, o meu recurso extraordinário,
que eu vou interpor daqui do STJ para o Supremo, o meu recurso extraordinário ele tem como decisão recorrida a decisão proferida pelo STJ no meu recurso especial, e não a decisão, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. Na segunda hipótese, em que eu falei com vocês que eu vou acessar 3 degraus, tanto o meu recurso especial quanto o meu recurso extraordinário estão impugnando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. Então, eu estou considerando que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, eu estou alegando, eu estou entendendo e alegando nos meus recursos que o acórdão proferido em segunda instância pelo Tribunal de Justiça violou tanto a legislação infraconstitucional quanto a Constituição. E aí, em cada um dos meus 2 recursos, eu vou fazer aqui no meu recurso extraordinário, eu vou fazer a alegação de nível constitucional, vou demonstrar em que ponto esse acórdão violou diretamente a Constituição, eu preciso demonstrar, inclusive, a repercussão geral, e no que tange ao meu recurso especial, eu vou demonstrar que tem um outro ponto, né, ou ao mesmo tempo, esse acórdão violou tanto a legislação quanto a Constituição, ok? Mas, se a minha cobrança ou a minha execução forem de competência do juizado especial, então eu vou interpor a minha ação aqui no juizado especial, primeira instância, né, para um juiz de direito. Se eu perder a ação, o recurso será interposto para a turma recursal, que vai funcionar como uma segunda instância, um órgão colegiado. E nós vimos que, se eu perder aqui na turma recursal, eu só consigo acessar, eu só consigo interpor recurso extraordinário para o Supremo. Ok? A minha reclamatória trabalhista, vou distribuir lá no Fórum Trabalhista para um juiz do trabalho de primeira instância. Perdi meu recurso, eu vou interpor para o Tribunal Regional do Trabalho, que é a segunda instância, julgamento por desembargadores. Perdi, eu tenho a instância especial, Superior Tribunal do Trabalho, e a instância extraordinária no Supremo. Aqui vale a mesma análise que eu fiz dos 4 ou 3 degraus, ok? Mesma coisa. Do TRT, eu posso tanto interpor recurso para o Tribunal Superior do Trabalho e o recurso extraordinário, ou eu posso ir para o STT e, tendo sido violada a Constituição, acessar o Supremo. O meu julgamento previdenciário, considerando que eu vou distribuir na Justiça Federal, se eu for utilizar aquela competência ampliada da Justiça Comum Estadual, eu vou seguir esse mesmo caminho aqui, esse primeiro. Mas, para esquematizar, eu vou distribuir na Vara Federal para um juiz federal de primeira instância, de primeiro grau. Perdi, meu recurso vai ser interposto para o TRF da minha região, Tribunal Regional Federal, segunda instância, desembargadores. Perdi, Superior Tribunal de Justiça, Supremo. Também vale a possibilidade de 3 do TRF. Eu interponho especial e extraordinário ao mesmo tempo contra um acórdão proferido pelo TRF, ou interponho só o especial, e aqui, tendo entendido que houve uma violação da Constituição, eu aciono o Supremo. Tenho mais 3 exemplos. Uma ação penal, crime comum, contra juiz de direito. Então, um juiz de direito praticou um ato, né? Praticou um crime e está sendo julgado. Está sendo acusado, uma ação penal, e o réu, né, é um juiz de direito. Competência do Tribunal de Justiça. Eu trouxe esse exemplo justamente para a gente usar esse artigo 96.3, que é aquele fundamento lá das turmas recursais. Compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, a não ser que o crime seja um crime eleitoral, né, se é um outro crime comum,
a competência é do Tribunal de Justiça para julgar os juízes estaduais de primeiro grau. Eu quero interpor uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Aqui eu já quero deixar uma ressalva, tá? Quando eu falo eu quero interpor, não significa que todos nós temos legitimidade para interpor ação declaratória de inconstitucionalidade, não, ok? Quando eu digo, então vou dizer, pretende-se interpor, vou utilizar essa forma, para ficar claro que é alguém que tem legitimidade, tá? Na próxima semana a gente vai começar o estudo de controle constitucional, e aí, ao entrarmos nas ações de controle concentrado, vamos estudar quem são as pessoas legitimadas para interpor. Então, considerem que essa pessoa que quer interpor aqui essa ação declaratória de inconstitucionalidade do meu exemplo é uma pessoa que tem legitimidade para fazer isso. A competência originária é do Supremo. Compete ao Supremo processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Terceiro e último exemplo, a homologação de uma sentença estrangeira envolvendo bens localizados no Brasil. Então, esse processo ocorreu num outro país, mas por algum motivo ele irá produzir efeitos no Brasil, então eu preciso pegar essa sentença que foi proferida em outro país, segundo a Constituição de um outro estado, né? Portanto, segundo os procedimentos lá daquele país, transitou em julgado e tal, as partes precisam que essa sentença produza efeitos no Brasil, porque aqui no meu exemplo existem bens que estão localizados aqui. Então, por exemplo, se for um imóvel, eu preciso registrar no cartório de registro de imóveis. Então, eu preciso pegar essa sentença, não basta eu traduzir a sentença e ir lá no cartório, né? Eu preciso internalizar essa sentença dentro do ordenamento jurídico brasileiro para que ela possa fazer lei entre as partes aqui, né? Dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E, na nossa estrutura constitucional de 88, essa competência para homologar a sentença de um outro estado, de um outro país, proferida sobre a égide de uma outra Constituição, essa competência é do STJ. Compete ao STJ processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Isso aqui é determinação de execução de carta rogatória. Não sei se vocês já estudaram, carta rogatória é a mesma coisa de carta precatória, só que de um estado para o outro. Enquanto a carta precatória é um juiz de uma comarca pedindo para o juiz de outra comarca para ouvir uma testemunha, para praticar algum ato, né? Porque o bem está localizado na outra comarca, ou a testemunha, a parte está nessa outra comarca. A carta rogatória é quando um estado, um país, pede para o outro estado, para o outro país, para ouvir uma testemunha, para produzir algum ato específico, ok? Aí chama carta rogatória. Então, isso tudo tem que passar pelo STJ. Tentei fazer também um esqueminha para a gente enxergar como que vai caminhar esses processos desses três exemplos. Vamos lá. Crime comum praticado pelo juiz. Então, a ação penal será ajuizada, será interposta diretamente no Tribunal de Justiça. Então, ela começa na segunda instância, que vai funcionar como se fosse primeira, ok? Então, um desembargador é que vai julgar originariamente esse processo. Então, vocês já estão aprendendo, já aprenderam em penal como é que é o andamento da ação penal, certo? Quem é que é juíza, aí o juiz recebe, como que é feita a instrução probatória, depois é proferida a sentença, certo? Esse mesmo processo, esse mesmo procedimento vai acontecer aqui no meu exemplo. A única diferença é que, ao invés disso acontecer na primeira instância, com o juiz de primeiro grau, vai acontecer direto, vai começar na segunda instância, e quem vai fazer isso vai ser um desembargador e não um juiz de primeiro grau. No mais, o processo, instrução probatória, audiência, tudo igualzinho como se fosse na primeira instância.
ok? Só que, como a competência originária é do Tribunal de Justiça, eu preciso interpor, eu preciso ajuizar a minha ação penal no Tribunal de Justiça. E aí, então, ele vai funcionar não como o Tribunal de Justiça, mas vai funcionar como uma primeira instância. Se o juiz quiser recorrer, ou o Ministério Público for recorrer, tem o cabimento do recurso especial para o STJ e depois o acesso extraordinário ao Supremo, desde que preenchidos os requisitos extraordinários de acesso, né, ao recurso extraordinário, ok? O segundo exemplo. Vamos só abrir a Constituição aqui, nesse 105.3, só para ficar clara essa competência recursal do STJ. Aqui, ó. O 105. Compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs e pelos tribunais. Veja bem, o meu exemplo é justamente esse em única instância. Porque o meu processo não começou aqui, então aqui é a única instância. Ok? Meu processo já começou aqui no Tribunal de Justiça, que é, portanto, a única instância, porque se ela é a segunda e meu processo já começou na segunda, então ela vai ser a única para esse processo, né? Então, o recurso especial cabe nas causas decididas em única ou última instância, ou seja, eu posso interpor recurso especial para o STJ tanto no caso em que o meu processo começou no Tribunal de Justiça, quanto no caso em que meu processo começou em primeiro grau e foi para o Tribunal de Justiça já em grau de recurso, que é vamos dizer, o natural, o que tem o maior volume de processo. O que acontece mais é aquele meu primeiro exemplo. Eu começo na primeira e aí eu vou para a segunda, aqui o Tribunal de Justiça está funcionando como segunda instância, como instância recursal. Aqui ele está funcionando como primeira instância, como única instância. Mas nos dois casos cabe recurso especial, porque a Constituição é clara em única ou última instância, né? O único requisito é a origem, que seja do TRF ou dos tribunais. E é justamente o meu caso, né? A origem não é um tribunal de justiça, então cabe recurso especial. E pode caber também um recurso extraordinário. Na mesma linha, tá? Ou eu posso interpor os dois recursos ao mesmo tempo contra a sentença proferida aqui, tá? Primeira, eu interponho o recurso especial e o recurso extraordinário. Ou eu posso interpor primeiro o recurso especial e, entendendo que a decisão proferida pelo STJ violou a Constituição, aí sim eu interponho o meu recurso extraordinário. Deixa eu voltar aqui, fica de melhor visualização. No meu quarto exemplo, né? Não, quinto exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade. Nós vimos que a competência originária é do Supremo. Então, o meu processo começa no Supremo. Obviamente, ele vai começar e terminar, né? Ficou bem claro aqui. Então, eu vou ajuizar a ADIM, eu vou interpor a ADIM direto lá no Supremo. Não tem primeira, segunda instância especial. Tem competência originária do Supremo. Então, o Supremo vai funcionar como primeira instância, primeira e única, ok? Então, o processo, todas aquelas fases que a gente estuda do procedimento ordinário, o autor interpõe, aí dá vista para outra parte, a outra parte apresenta contestação, tem ali alguma instrução probatória, guardadas as devidas proporções, porque aqui é uma ação toda especial, é uma ação de controle, é uma ação constitucional, de controle de constitucionalidade, nós vamos estudar as especificidades, mas vocês podem considerar que é como se aquele mesmo trâmite, né? Inicial, contestação, instrução probatória, sentença. Aquele mesmo trâmite que normalmente acontece na primeira instância,
Vai acontecer aqui também. A única diferença é que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, tá? Então, vai ser um ministro, que vai ser o relator dessa ação, que vai julgar essa ação. Cabe um recurso que chama agravo regimental. É um agravo, ou seja, um recurso de agravo. E esse nome regimental é justamente porque é um recurso previsto em regimento, tá? Esse recurso não está previsto na Constituição, não está previsto no Código de Processo Civil, não está previsto na lei das ADINs, tá? É um recurso que está previsto no, isso aqui é regulamento interno do STF, tá bom? Então, cabe um recurso dentro do próprio STF, tá? Então, não é porque o meu processo começa e termina no STF que eu vou ter uma única decisão, uma única decisão final de mérito e pronto, acabou. Se eu ganhei, ótimo, se eu perdi, morreu. Não. Existe uma possibilidade de recurso, mas, obviamente, dentro do próprio STF, tá? E o meu último exemplo é aquela sentença estrangeira, onde nós identificamos que a competência é do STJ. Então, eu vou entrar com o meu pedido de homologação da sentença estrangeira direto no STJ, que vai funcionar, então, como se fosse uma primeira instância. Vai dar vista para outra parte, se for o caso, vai dar vista para o MP, vai fazer instrução probatória se couber, e vai decidir. Aqui, de novo, também o recurso que cabe é um recurso para o próprio STJ, ok? É um agravo regimental também, na mesma natureza deste, também previsto no regulamento interno do STJ. E, se houver violação à Constituição, eu consigo acessar o Supremo, porque, conforme vimos, a competência do STF, a competência extraordinária, né, recursal extraordinária do STF, ela é uma competência ampla. Tá aqui no 102. Compete ao Supremo julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância de qualquer tribunal, né? De qualquer origem, ainda que seja única instância. Ou seja, independente, dentro daquela estrutura toda dentro daquela estrutura toda de toda a estrutura que a gente viu do judiciário, independente se o processo começou aqui, se começou aqui embaixo, então se é única ou última instância, de qualquer origem, né? Não, a Constituição não faz a distinção da origem. Então, sempre, desde que, obviamente, eu preencha os requisitos extraordinários que estão previstos aqui, né? Desde que eu preencha os requisitos, eu vou conseguir acessar a instância extraordinária. Então, eram esses exemplos que eu queria dar para a gente ter a oportunidade de fazer essa análise com essa pequena revisão da estrutura do Poder Judiciário. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse vídeo, por favor, me mandem e-mail ou coloquem lá no chat da nossa plataforma. O legal do chat é que aí todo mundo pode ver, né, a pergunta e a resposta. E caso, ao invés de esclarecer, esses meus 2 vídeos tenham trazido, né, mais debate ou eventualmente mais algumas dúvidas, vocês podem se juntar aí. Se tiver um número considerável de alunos, a gente pode abrir mais uma discussão desse tema antes da gente passar para uma matéria nova, tá bom? Para que essas 2 matérias que vimos agora, né, Poder Judiciário, estrutura do Poder Judiciário, essa questão dessas competências dos órgãos do Judiciário e as funções essenciais, aquela análise de precedente que nós fizemos no nosso último encontro, para que isso fique bem finalizado, fechado, para a gente prosseguir com o controle de constitucionalidade, ok?
Até mais, um abraço.